Olha, o Repórter MT recebe aqui em seu estúdio o deputado estadual Wilson Santos, do PSDB, que em 2016 novamente será o líder do governo na Assembleia. O deputado está visitando aqui ao site Repórter MT, a gente agradece a sua vinda, né, depois de algum tempo insistindo, mas a gente sabe que é corrido, até porque a liderança ela exige muito. Aí tem as suas atribuições como parlamentar também. Eu queria que o senhor, já nessas suas considerações iniciais, aí falasse, deputado Wilson, ou fizesse um balanço aí desse primeiro ano de atividade como líder do governo, um governo novo, com propostas novas, ousadas. Foi questionado há algum tempo no início, não é? Agora parece que está pegando, já engatou aí a primeira, segunda, terceira, e eu queria que o senhor falasse mais sobre essa experiência de ser pela primeira vez líder de um governo, coisa que você não tinha sido antes. Bom, Paulo, primeiro quero cumprimentar todos que prestigiam essa audiência aqui, essa entrevista. Dizer que de fato é a primeira vez que eu exerço essa função de líder de governo, né? Eu já tenho uma longa experiência de vida pública, fui vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, mas ainda não tinha exercido a função de líder de governo. Então é uma experiência nova e eu reputo como marcada por muito aprendizado. Aprendi muito ao longo de 2015, cometemos vários erros, vários equívocos, que é natural, e também acabei me aproximando muito dos colegas deputados, e foi um ano, na minha concepção, de aprendizado. Em relação às matérias que foram enviadas ao Parlamento Estadual, só para você ter uma noção, foram mais de 90 mensagens do Executivo. 2015. Mais de 90 mensagens que o Executivo, mais o Poder Judiciário, mais o Ministério Público encaminharam à Assembleia. Então, o líder tem uma função de encaminhar e de cuidar dos interesses do Poder Executivo, mas também não deixa de ter uma relação com as demais instituições. O que eu reputo de mais importante no ano passado foram as seguintes matérias. Primeiro, a reforma administrativa no início. A primeira delas. E essa diferença, o Pedro teve toda a transição trabalhando. Montou a sua equipe, definiu o seu secretariado e começou logo após as eleições a trabalhar. Isso permitiu com que ele conhecesse um pouquinho mais de perto a realidade do Estado e já propôs de imediato, na abertura dos trabalhos da Assembleia, uma reforma, o que nem sempre acontece com os gestores. Realmente os gestores chegam, querem conhecer, levam 1 ano, 2 anos e perde dinheiro com isso, perde tempo. O Pedro não. Ele trabalhou duro na transição e logo nos primeiros dias de fevereiro chegou à Assembleia o projeto de reforma e foi aprovado, foi aperfeiçoado pelos deputados. Depois ele definiu, pela primeira vez também que eu vi na história de Mato Grosso, como pagar os restos a pagar de 2013 e 2014, um montante que chegava a mais de 600 milhões de reais. Então, ele deixou aquela postura de compadrio, aquela postura partidária, e estabeleceu critérios através de lei. Então, hoje, os que têm créditos a receber do Estado sabem quando receberão, como receberão, de que forma. Já há uma política de pagamento. É importante que não vão dever favor a deputado nenhum, a vereador nenhum, a senador, nem ao governador. Por quê? Porque ele disciplinou, através de lei, como é que aqueles que têm créditos têm direito a receber. Também ele modernizou a chamada Unidade Padrão Fiscal do Estado, com o Tribunal de Justiça normatizou o chamado mutirão fiscal e as 3 matérias orçamentárias do ano, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, mais o Plano Plurianual 2016-2019 e mais a Lei Orçamentária 2016, todas chegaram no prazo. Se houve algum atraso, foi pequeno, esse atraso foi por conta do Parlamento. Porque é da natureza. Né? Houve bastante discussão, houve emendas. Sim. E ao final, o governo termina com a nova lei do FETAB. Então, eu reputo 2015 como um ano de bastante aprendizado. E o senhor falou em erros, eu não nem citaria erros, mas houve muita polêmica do princípio ao fim, não é? Nas matérias aí, o senhor falou da questão do leilão, não é? Que
uma política que o governador estabeleceu para quitar os restos a pagar. Aí teve a questão do FETAB, por fim, não é? E eu queria que o senhor falasse aqui sobre a relação que o senhor teve. Eu que faço cobertura aqui pelo Repórter MT na Assembleia, eu presenciei muitas discussões acaloradas, não é? A oposição, como foi lidar com a oposição e com a situação ao mesmo tempo? Porque até o fogo amigo houve ali quando a matéria realmente era polêmica. Bom, Paulo, primeiro, é muito bom que haja oposição, né? Há uma frase que diz que o elogio corrompe e a crítica corrige. Então, a oposição é necessária e o governador Tacks tem dito isso e tem estimulado a existência da oposição em Mato Grosso. Segundo, essas polêmicas, essas discussões que aconteceram, isso é extremamente salutar para o parlamento. Nós tínhamos a Assembleia de um homem só, de um deputado só. A Assembleia voltou a debater, voltou a discutir, voltou a sugerir alterações nos textos encaminhados pelo Paiaguás. Então isso foi muito bom. Por quê? Porque as matérias foram exauridas, foram discutidas com intensidade, com profundidade. E o governo sempre acatou um conjunto grande de emendas propostas pelos parlamentares. Então podemos dizer que hoje existe o Parlamento Estadual de Mato Grosso. Inclusive, dias desses, o deputado Pedro Satete fez um testemunho de que ele está lá há 6, 7 mandatos, desde o início dos anos 90, e ele pela primeira vez sentiu-se deputado. Pela primeira vez ele sentiu que as suas ideias, que os seus projetos, que as suas emendas foram valorizadas. Absorvidas. Agora, a oposição, ela contribuiu muito para o aperfeiçoamento das matérias e enriqueceu o debate. Agora, na Assembleia, você não sabe bem quem é oposição, bloco independente, sempre há uma pequena confusão. Mas, ao final das matérias, sempre tanto o bloco independente quanto a oposição acabam votando com o governo depois de assistirem o aperfeiçoamento das matérias com emendas de suas autorias. Então, deputado, eu quero nesse sentido também falar, já que estamos falando de oposição, houve alguns deputados, não é, ali da oposição, da tida oposição, trazendo argumentos ácidos, não é? Como, por exemplo, o governador Pedro Tacks, que sempre bateu duro nessa tecla, ele está fazendo da Assembleia um puxadinho do Executivo, quando traz para o Parlamento matérias ou em cima da hora, para serem votadas de afogadilho e não abre a discussão necessária. Que resposta que o senhor pode dar ao fim de tudo isso, né? Ou no início de um novo ano aí legislativo? Olha, essa é uma acusação pobre, né? Uma acusação rasa. Todas as matérias importantes, exceto o FETAB, todas chegaram no devido tempo. Por exemplo, a EDO chegou no dia 30 de maio, só foi aprovada no final de agosto. O PPA chegou rigorosamente em agosto. A LOA chegou no dia 30 de setembro, respeitou todas as datas estabelecidas pela Constituição Estadual. Se houve demora na apreciação, e aí é natural, porque o parlamento tem o seu tempo, o parlamento tem essa fase de discussões, de maturidade, pedido de vista que é garantido pelo regimento, mas alegar que houve precipitação, exceto o FETAB, que chegou no dia 10 de dezembro e foi aprovado no dia 18, inclusive com a realização de uma grande audiência pública nesse intervalo, todas as demais matérias importantes foram apreciadas com o tempo devido para o parlamento, inclusive a reforma administrativa. Ela levou quase 90 dias para ser apreciada. Então, é uma argumentação pobre, uma argumentação rasa, uma argumentação que não encontra eco, que não encontra consistência. O governador nunca pôs os pés na Assembleia, exceto quando foi convidado ou por imposição da Constituição Estadual. Ele não vai à Assembleia. Agora, os secretários de Estado não deixam a Assembleia convite os deputados. Todos os subsecretários estiveram ao longo do ano na Assembleia, convidados, convocados, tirando dúvidas, levando documentos, numa relação respeitosa. O que a Assembleia não estava acostumada com isso.
A Assembleia havia perdido o cacoete do debate, da discussão. Vocês hoje, profissionais da imprensa, vocês às vezes saem de lá quase meia-noite, assistindo longas discussões, às vezes tecem críticas em notas, pertinentes por sinal, porque hoje há debate, hoje há discussão. Coisa que há muito tempo não havia, né? Não havia. Nós tivemos projetos como a LOA, Paulo, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual para 2016, que recebeu mais de 420 emendas. Quando isso aconteceu na Assembleia? É muito bom esse debate. Bom, a relação da Assembleia, e outra coisa, outro assunto também, se falou também ali do trânsito muito livre no âmbito do Legislativo do Ministério Público Estadual. Não é? Aí sucederam críticas à presidência, à mesa diretora, de ter aberto as portas, escancarado as portas para o Ministério Público investigar os deputados, que culminou aí até com operações, com prisões de servidores. Comenta pra gente aí, o senhor que é líder, e nesse mesmo norte aí, que o senhor comentasse a CPI que vai investigar o Ministério Público, que acaba de ser instalado no âmbito legislativo. Bom, Paulo, primeiro, o Ministério Público tem que ter livre trânsito em qualquer instância desse país. Tanto o Parlamento quanto o Ministério Público precisam de portas abertas. Então, de fato, começou, depois de 20 anos, uma nova etapa na Assembleia de Mato Grosso. Começou, onde a imprensa tem muito mais liberdade. Agora, a partir das próximas semanas, nós teremos toda a movimentação financeira da Assembleia no FIPLAN. Qualquer cidadão, com o seu celular, com o seu computador, vai poder saber o caminho do dinheiro público, quando chegou o dinheiro, quanto chegou, quando foi pago, quem recebeu, por que recebeu. Isso é uma revolução na gestão da Assembleia e no controle externo do cidadão sobre o seu parlamento, que ele mantém, que ele paga os seus impostos. Então, de fato, causou estranheza esse trânsito livre que o Ministério Público passou a ter na Assembleia. Aí é o Ministério Público com trânsito livre na Assembleia e se vê diante de uma situação que o incomodou, que é a aprovação da criação da nova CPI, que vai investigar o próprio Ministério Público quanto às cartas de crédito. O senhor acredita em retaliação, deputado Wilson, por conta de quê? Por conta dessas operações que houve, não é, envolvendo deputados, e isso soa como retaliação. A gente sabe de antemão que é um papel do Ministério Público investigar, mas agora a situação, tudo que houver envolvendo deputado, suscita essa especulação. Qual que é a avaliação que o senhor faz? A avaliação que eu faço é que as novas prerrogativas que o Ministério Público recebeu pela Constituição Cidadã de 1988 deu ao Ministério Público um fortalecimento sem precedentes na história nacional. E que às vezes alguns dos seus membros confundem isso. O Ministério Público é uma entidade sagrada da sociedade brasileira, mas ele é comandado, dirigido e tocado por seres humanos. Assim como a Assembleia Legislativa, como o Congresso Nacional, tem cometido ao longo dos tempos equívocos, irregularidades, ilicitudes, falhas, e isto precisa ser corrigido e punido os responsáveis, também uma instituição como o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, o Ministério Público não ficaria fora disso. Então a CPI, ela não vai perder, os membros da CPI não vão se equivocar em confundir a floresta com a árvore. A instituição será preservada e sairá muito maior de todas essas investigações do que quando entrou. Havendo equívocos, sendo comprovado falhas na condução de membros do Ministério Público, o papel nosso é apontar caminhos de correção. Nós já estamos de cabelos brancos, calvos. Nós não estamos aqui para fazer uma guerra entre A ou B. Nós queremos aperfeiçoar as nossas instituições. E o caminho da CPI será esse, o caminho da busca de irregularidade, de ilegalidades, de ilícitos, comprovando-os
nós apontaremos caminhos equilibrados, moderados de correção, uma espécie de um freio de arrumação. Porque esses atuais membros que estão aí, Paulo, como nós deputados também estaduais, daqui a 10, 15, 20 anos estaremos todos aposentados. Estaremos fora, estaremos na inatividade. Agora, Paulo, uma instituição como o Ministério Público, que teve homens do calibre de Antônio Rans, Luiz Vidal da Fonseca, Guiomar Teodoro, gigantes em honra, em ética, em transparência, em cidadania, ela não pode se perder. Então, o que nós vamos vasculhar, o que nós vamos buscar, é um trabalho sério, sem pirotecnia, e que possa apontar correções justas. E a partir da CPI, eu tenho certeza que o Ministério Público será uma instituição muito mais perfeita, uma instituição sagrada, que, como qualquer instituição administrada pelos homens, está aí o papado. Quantos bispos e arcebispos estão sendo punidos pelo Papa Francisco? A igreja está reformando. Então é natural que qualquer instituição precise de tempo em tempo de um pequeno freio de arrumação. Então, mas aí a pergunta continua, não é? Tivemos aí em novembro, coincidência ou não, em novembro, quando houve toda essa conversa de instalação de CPI e tal, houve também aquela investigação, aquela investida do Ministério Público junto à questão da verba extra lá na Assembleia, né? A verba de suplemento. A verba de suplemento. Ah, tá. A verba de suplemento. E aí envolveu servidores, até servidores inocentes, servidores que... E aí agora sempre está pipocando aí, Ministério Público, processando, abrindo processo, abrindo inquérito contra deputado, enfim. O senhor não respondeu, o senhor acha que é retaliação ou isso é um processo natural que está acontecendo aí? O Ministério Público sempre fez o que está fazendo? Muito boa sua pergunta. Primeiro, quer dizer que não é a primeira CPI que investiga Ministério Público no Brasil. Já há poucos anos, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina já realizou uma CPI para investigar um procedimento de aquisição de um terreno por parte do Ministério Público de Santa Catarina. Então não é a primeira vez. Pelo menos que eu sei, essa é a segunda vez. Então não é retaliação nenhuma. É aquilo que eu digo, são novos tempos. São tempos diferentes. A Assembleia passou nos últimos 20 anos com modos operantes diferenciados, com um estilo, com uma cultura diferente, com seus erros e com seus acertos. Agora é uma nova turma. Agora é uma nova equipe que dirige a Assembleia. Uma equipe que se vergou às orientações e sugestões do Ministério Público e do Tribunal de Contas Estadual, quando aprovamos, já está validada, uma resolução reduzindo gastos com combustível, com informes publicitários, gastos com diárias, adequando o número de servidores efetivos com o número de servidores comissionados. Então não há retaliação nenhuma. Nós não permitiremos que a CPI caminhe no caminho da vingança, no caminho da retaliação, porque não vai levar a lugar nenhum. Vocês verão o comportamento ético da CPI e a apresentação de propostas maduras, equilibradas, porque nós somos passageiros. Nós queremos dar uma contribuição para que o Ministério Público seja aperfeiçoado, assim como estamos fazendo o dever de casa. Aí sim seria algo como um fariseísmo, não é isso? Nós queremos corrigir prováveis erros do Ministério Público e continuarmos com equívocos da Assembleia. Não, a Assembleia está fazendo o dever de casa. Transparência em sua movimentação financeira, transparência total nos seus atos, com a ida da sua movimentação financeira para o FIPLAN. A Assembleia está diminuindo gastos, devolvendo recursos ao Poder Executivo, e também ela tem como prerrogativa apontar nos outros poderes também correções, e vamos fazê-lo. E nesse ponto também eu vou lhe questionar a relação da Assembleia com o Executivo. Esteve bem, oscilou-se muito, e nessa questão da devolução do dinheiro, a Assembleia, a mesa diretora decidiu que não vai devolver mais dinheiro porque tem aí a situação dos nativos, que agora
vai ter que arcar com essa responsabilidade. Mas sobre 2015 aí, 2015 houve devolução de dinheiro para que a Assembleia, para que o governo comprasse essas ambulâncias. Não saíram do papel ainda, deputado. Projeto de resolução que foi para apreciação do Executivo foram todos vetados pelo governador, não é? Todos, 100% vetados. Tudo isso não é sinal de que foi tudo a mais perfeita harmonia. Olha, primeiro que eu não gosto dessa perfeita harmonia. Porque a perfeita harmonia é... Comodismo? Pode ser o comodismo, pode ser algum conchavo, algum acerto espúrio. Eu gosto do enfrentamento, porque do enfrentamento sai um vetor resultante que é bom para a sociedade. Então, vou te responder, saudável, né? Ponto a ponto. Primeira ambulância, vou te dar em primeira mão, um furo. Terminou a licitação, já há uma empresa vencedora. Sabe ter o nome da empresa? Não tenho, mas já foi concluída e já há uma empresa vencedora. E você vai ver que a licitação feita pelo Executivo não sofrerá questionamento de ninguém, que ela obedeceu rigorosamente à legislação nacional. Segundo, em relação aos projetos de resoluções que foram vetados. Na verdade, são projetos de lei, tá, Paulo? Porque os projetos de resolução não vão sim, são de lei. Alguns projetos de leis que foram vetados. Por quê? Não no mérito. O governador não, por exemplo, quando houve o aumento da VI de 35 para 65, fizemos através de projeto de lei. O governador entende que essa é uma matéria interna corporis. Que seria por meio de projeto de resolução. Não tem nada a ver com lei, isso é projeto de resolução, você está certo. Então ele fez um veto devido à iniciativa do autor, tá? E a modalidade que utilizamos, não o mérito. Se a Assembleia quer aumentar de 65, quer diminuir para 20, para 10, vai acabar, é uma questão interna da Assembleia. O cidadão delegou ao deputado essa autorização, que será tomada ou ratificada dentro de 4 anos. Então o governo se eximiu da responsabilidade. Exato. Pode observar, todos os projetos de leis que a Assembleia aprovou para tratar de assuntos internos da Assembleia, e o governador vai continuar vetando, porque ele entende que esses assuntos são assuntos da Assembleia Legislativa, ela que resolva. Em relação aos inativos, Paulo, é um absurdo. A Assembleia recebe quase R$500 bilhão por ano para cuidar de um quarteirão na capital do estado. Ela não tem sucursal, filial no interior, como o Ministério Público tem, como o Poder Judiciário tem, não. A Assembleia não existe nas demais comarcas. A Assembleia está situada. É única, é um prédio aqui no Centro Político Administrativo. Ela recebe ali, e vai receber esse ano, R$460 milhões. Com quase R$500 bilhão por ano, a Assembleia ainda, em 2015, teve os seus inativos, ex-deputados, viúvas e filhos de ex-parlamentares estaduais e servidores aposentados e inativos pagos pelo Poder Executivo. Ora, a Assembleia que cuide dos seus pensionistas, a Assembleia que pague rigorosamente em dia. Está mal acostumada, né, velho? Mal acostumada. Uma coisa que já vinha há mais de 10 anos aí sendo... E é isso que eu digo. A Assembleia está fazendo CPI em relação ao Ministério Público. Mas antes de CPI, em relação ao MP, nós estamos corrigindo erros. Então, nós temos autoridade para fazer CPI contra quem nós quisermos, porque nós estamos, primeiro, arrumando a casa. A mesa diretora, rapaz, em 2015 já se falava a miúde quanto à sucessão do deputado Guilherme Maluf, não é? E, aliás, em meio a críticas, inclusive, ali há deputados que, especialmente esses que são alheios ou avessos, né? Por exemplo, falei do Ministério Público, eles são avessos ou se manifestaram de forma contrária a essa abertura, essa avenida que se abriu na Assembleia para que o Ministério Público estivesse ali. O deputado Maluf já se posicionou que quer continuar no seu trabalho na mesa diretora, talvez como primeiro secretário. Como que o senhor avalia essa conversa a miúde que está acontecendo, que tem se intensificado de forma até muito adiantada, né? Muito antecipada, aliás? Qual que é a avaliação que o senhor tem sobre isso aí? Primeiro, avalia a gestão Maluf desse primeiro ano. Segundo, avalie, por favor, aí esses nomes que apareceram aí. Emanuel,
Botelho, não é? Estão sendo colocados aí para... E o próprio Maluf, que também já admitiu essa possibilidade. Bom, primeiro quero dizer que eu não sou candidato. Mas apoia alguém, não? Você apoia quem? Esses três que eu falei, Manuel, Botelho... Eu não sou candidato, tenho dificuldade de trabalhar em colegiado, porque eu gosto sempre que a minha ideia prevaleça. E isso nem sempre é possível e você às vezes tem que recuar para uma posição que não lhe agrada. É um exercício, né? Então eu fiquei Exercício de humildade, né? Tem que recuar. Né? Às vezes essa humildade traz complicações. Então eu não sou candidato ou fora dessa disputa. E começa avaliando a gestão do presidente Maluf. O Maluf vai para a história. Ele não é nenhuma Brastemp, como eu não sou. Por conta dessa reforma que ele fez, ele vai para a história. De dinheiro, ele vai para a história porque ele conseguiu... Até do seu partido, não está defendendo é porque do seu partido. Não é questão partidária. O Maluf vai para a história porque ele conseguiu administrar um conjunto de pressões sobre ele, sobre a mesa, e que está acontecendo transformações revolucionárias na Assembleia. É que as pessoas só conseguem perceber quando veem as coisas de fato. A movimentação financeira sendo de conhecimento do cidadão, isso é revolucionário. O cerne de tudo, a pedra de toque, é a questão financeira da Assembleia. A Assembleia tem muito dinheiro. E esse dinheiro nunca foi movimentado de forma transparente. O cidadão não sabe quanto chega. Agora fica mais fácil de se acompanhar. Então isso é revolucionário, isso vai marcar a gestão do Maluf. Além dele ter devolvido recursos para aquisição de ambulâncias, são aproximadamente 140, 150 ambulâncias, que ainda neste primeiro semestre deverão ser entregues aos municípios. Então esse aspecto de ter construído com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público uma resolução que muda completamente, 180 graus, o comportamento da gestão da Assembleia, vai levar a atual mesa diretora à história do Parlamento Estadual. Então, não tenha dúvida que o Maluf sairá da presidência do comando da mesa consagrado por essa e outras atividades. Segundo, quem disputa a mesa? Isso é muito cedo. Né? Em que muito cedo, mas tem discussão aí. Pese as eleições não serem em fevereiro, elas são em setembro. Sim. As eleições para o segundo biênio da mesa, não sei por que cargas d'água, foi antecipado para setembro do segundo ano da legislatura. Herança de Rio, herança de deputado do Rio. Eu tenho uma simpatia pela candidatura do deputado Botelho. Eu gosto muito do papel, do trabalho do deputado Emanuel Pinheiro. Tenho uma relação antiga com o deputado Emanuel Pinheiro. E acho que os dois podem perfeitamente acender a vela com todo mundo aí também. Não, eu tenho uma boa relação com todos lá. Eu acho que o Botelho e o Emanuel, eles podem perfeitamente compor uma chapa, mesclando aí um deputado novo na Assembleia, no Parlamento, na política como é o Botelho, com um deputado experiente que é o Emanuel. Eu faço votos que a Assembleia possa ter uma chapa que continue os avanços começados na gestão do deputado Guilherme. Eu estive fazendo cobertura aqui para o Repórter MT da posse do novo comandante da Polícia Militar. Eu escutei o governador Pedro Taques dizer o seguinte, ali quando estava cumprimentando o representante da Aeronáutica. Ele fez à ocasião uma alusão ao brigadeiro Eduardo Gomes, herói da Segunda Guerra Mundial, né? E uma situação do governo Getúlio Vargas, que é aquela expressão, a cobra vai fumar. E ele disse ali, se eu estava no palanque, eu sei que eu vi, ele disse que em Mato Grosso a cobra vai continuar fumando. Ele quis dizer aquilo que eu entendi, deputado, que se a gente teve, se a população viu prisões a dar com o pau, operações, auditorias, GAECO, enfim, isso vai continuar a todo vapor? Bom, eu confesso a minha ignorância desse campo dos ofídios. Agora, o governo Pedro Taques, ele, durante a campanha eleitoral, ele
disse e reiterou muitas vezes que ele seria implacável com a corrupção, que ele não roubaria, que ele não deixaria roubar e que ele ia buscar quem roubou. E o governador Pedro Táxi tem esse perfil. Ele cumpriu o primeiro ano e ipsilíteres isso aí, né? Então, quando ele diz que a cobra vai continuar fumando, talvez seja uma referência em relação à continuação desse trabalho por parte da Polícia Civil, por parte do chamado CIRA, né? Que foi montado, uma coordenadoria aí. Um comitê interinstitucional para rever os ativos. Né? Então, o Estado está recuperando muito dinheiro roubado e eu penso que é nesse sentido, do Estado continuar duro, implacável na gestão do dinheiro público e recuperar aquilo que foi desviado dos cofres estaduais. O senhor acha que essas coisas que houve aí, essas prisões, nunca se viu antes na história desse país, desse Estado, um ex-governador preso, um secretário de Estado preso, não é? O Pedro Táxi está com as suas digitais ali? Não. Quem prende não, quem diretamente, obviamente, a gente sabe. Quem denuncia é o Ministério Público. Quem prende da articulação, ele falou isso nesse ano de 2015 e reuniões públicas dele. Eu saí do Ministério Público, mas o Ministério Público não saiu de mim. Aí, com base nisso, não é? Agora, que ele não prende diretamente, a gente sabe que não, e nem que ele manda prender, mas estou dizendo do ponto de vista da articulação. Ele levou para o seu staff promotores de justiça, delegado, está no Detran, não é? E aí o senhor acha mesmo assim que não? Não, eu tenho clareza que o que o governador diz na campanha está sendo cumprido. Não vou roubar, o Pedro não está roubando, não tem esse perfil. Não vou deixar roubar. Tudo que é diagnosticado em relação a desvios ele tem sido implacável. Tudo bem, vou buscar quem roubou. Buscar quem roubou. Buscar quem roubou dentro da limitação do executivo, dentro dessa limitação, ele tem, claro, contribuído, na minha opinião, com o Ministério Público, com o Judiciário, no sentido de Mato Grosso viver um novo tempo, o Brasil viver um novo tempo, e resgatar no cidadão a credibilidade no homem público, na gestão pública, de que política é coisa séria, tem que ser tratada com responsabilidade, com dignidade. Agora, muitos desses acusados também têm direito à defesa, à ampla, geral e restrita defesa. Nem todas as acusações serão comprovadas. Jesus Cristo foi acusado de tantas coisas, foi julgado pela população, foi condenado e crucificado. E todos nós sabemos que Cristo não tinha culpa alguma naquilo. Então eu tenho certeza que alguns desses que hoje encontram-se em situação constrangedora, não tem culpa. Alguns conseguirão provar parte ou totalmente sua inocência, mas a maioria, eu não tenho dúvida que agiu de forma equivocada, foi mal orientado, mal aconselhado e acabou praticando atos lesivos ao patrimônio estadual e devem pagar pelos seus atos. Vou encerrar essa entrevista aqui com o deputado Wilson Santos, líder do governo na Assembleia. Falar em líder do governo na Assembleia, o senhor que tinha essa meta aí de cuidar dessas coisas parlamentares pessoais, né? Individuais, vamos chamar assim, agora cumpriu com tudo ou não? Porque o senhor renovou o compromisso com o governador de representá-lo oficialmente no parlamento, ou seja, continuará sendo líder em 2016. Mas, Paulo, nós fizemos... E tem a mulher em casa também que já está brava com esse negócio, né? Principalmente, né? Mas fizemos um compromisso e o governador vai colocar alguns servidores do Executivo para nos auxiliar na condução da liderança. No ano passado eu fiz toda essa condução com o meu pessoal do meu gabinete, que não é justo. Eu desviei os servidores do meu gabinete para atender as mensagens do dia a dia do Executivo no Parlamento. Então, agora ficou estabelecido que nós vamos levar alguns servidores do Estado para nos auxiliar no gabinete da liderança de governo. Eu acho que vai ser um ano mais tranquilo, já aprendemos, conhecemos, e eu tenho certeza que será um ano mais tranquilo na condução da liderança do governo. Como é que está aí essa articulação para esse ano de 2000? Eu sei que o partido andou trabalhando aí uma chapa de vereadores, mas a questão do executivo propriamente aí,
majoritariamente falando? Olha, eu defendo candidatura própria do PSDB em 2016, defendo candidatura própria do PSDB em 2018, defendo candidatura própria do PSDB em 2020, em 2022, em 24, em 26, em 28, em 30, sempre defenderei. Por quê? Porque o PSDB, em Cuiabá, é um partido que tem serviços prestados à sociedade cuiabana. Por exemplo, todos os parques ambientais de Cuiabá construídos em gestões tucanas. Todas as policlínicas da cidade implantadas em gestões tucanas. 65 equipes do Programa Saúde da Família implantadas em gestões do PSDB. Duplicação da Avenida Miguel Sutil, duplicação da Avenida República do Líbano, construção da Avenida das Torres, todas feitas por gestores tucanos. Então o PSDB, que conseguiu de 2000 a 2010 dar um salto extraordinário no desenvolvimento humano de Cuiabá, superando Campo Grande, inclusive, segundo dados da ONU. Cuiabá é a 92ª melhor cidade em desenvolvimento humano do Brasil. Campo Grande está na posição 100, centésima. Superamos o IDH de Campo Grande em gestões tucanas. Continua então, muito ruim, né? Continua... Dona 92 No padrão nacional, nós estamos em considerado alto desenvolvimento. Eu não sei porquê. Eu acho que tem que ser médio. Mas nos critérios nacionais, Cuiabá está em alto desenvolvimento. Mas eu quero dizer, Paulo, que eu defendo isso por razões mais óbvias. Eu não tenho nada contra o prefeito de Cuiabá, o direito dele ir à reeleição. Eu fui, o França foi, o Dante foi, o Fernando Henrique, o Lula. Nada contra. Eu sou a favor da reeleição, inclusive. Sou a favor. A sociedade tem o direito de manter um bom gestor no comando dos seus negócios públicos. Agora, se nós vamos marchar candidatura própria, vamos aliar, eu não sei informar agora, mas eu defenderei até o último dia que o PSDB em Cuiabá tem uma candidatura própria. Temos uma eleição de 2 turnos. Não se engane. Nós teremos 2 turnos nas eleições deste ano em Cuiabá. Se nós não fizermos uma aliança no primeiro turno, isso não impede de estarmos juntos no segundo turno. Sim. O governador Pedro Taques, que é, segundo o Nilson Leitão, o maior eleitor de Cuiabá e de Mato Grosso, né? O que agrega, o que traz consigo aí uma leva considerável de apoiadores, de eleitores, enfim. Como que o senhor avalia essa posição do governador de ter já, num primeiro momento, sinalizado de um apoiamento? Ele está no PSDB hoje, Pedro Taques, te perguntando por isso, porque ele está no PSDB, ele é tucano que nem o senhor. Ele, no primeiro momento, é sinalizado e apoia a reeleição do Mauro Mendes. Agora existe uma possibilidade de não, por uma questão de restrição ao PMDB. Como você avalia isso? Eu avalio o seguinte: o Pedro Taques, ele já deixou internamente no PSDB uma situação clara. Ele tem compromisso, ele deseja apoiar o atual prefeito de Cuiabá. Dentro de 2 condições: que o prefeito não faça uma lambança na sua coligação, um Frankenstein, uma montagem. Um Frankenstein, que não faça, porque ele tem veto a determinadas personalidades e partidos em Mato Grosso. Ele não subirá em partido, certo, de Silval Barbosa. Para não manchar seu discurso também. Quer dizer, então já está avisando. Há mais de um ano ele vem avisando isto. Não será surpresa alguma quando em julho ou agosto acontecerem as convenções municipais. O governador vem sinalizando: desejo apoiar a reeleição do atual prefeito da capital. Porém, não aceito participar de uma campanha ao lado de figuras, tá, que a sociedade repudia, que não admite o seu comportamento mais. Ponto. Essa é uma das principais questões. Então, guerra avisada não mata aleijado. O governador vem avisando em todos os veículos de comunicação. Cabe ao líder que deseja esse apoio, que entende que o apoio do governador é importante. Está lá o governador praticamente construindo o pronto-socorro da capital. Está lá o governador praticamente mantendo o Hospital São Benedito. Eu não tive um parceiro desse nível. Gostaria de ter tido um governador que tivesse dado a Cuiabá a parceria que o governador Pedro Taques tem dado a Cuiabá. Uma parceria extraordinária,
que o Dante deu ao prefeito Roberto França. Que o Blairo não te deu, o Blairo não deu. Pelo contrário. O Cuiabá sabe o comportamento do governador. Pires na mão direto. Então, o prefeito de Cuiabá tem tido habilidade, tem tido sorte de conviver com um governador cuiabano, como eu digo sempre, o Pedro é cuiabano, pé rachado, barriga de pote, cabeça de melancia. Esse governador tem ajudado extraordinariamente Cuiabá. Quem está construindo o pronto-socorro de Cuiabá, quase 2/3 dos recursos financeiros, é o governador Pedro Taques. Quem está dando grande contribuição para a manutenção mensal do Hospital São Benedito é o governador Pedro Taques. Então é lógico que o prefeito queira o apoio de um parceiro desse nível. Isto sim é parceiro, não só do prefeito, mas principalmente da capital. Então cabe ao prefeito, que é o candidato este ano, ter um comportamento adequado ao governador. Ele tem que escolher que tipo de companhia ele quer, que tipo de parceiro ele quer. Então o governador está avisando há mais de um ano que ele pretende participar da campanha de reeleição do prefeito, porém não vai participar segundo más companhias. Muito bem, esse é o deputado Wilson Santos. Wilson, eu gostaria de agradecer Vossa Excelência por ter aceito o convite de vir aqui ao Repórter MT, não é? A gente estava querendo isso há algum tempo e satisfação em tê-lo aqui. Eu deixo o senhor à vontade para as suas considerações finais, já que nós abordamos muitos assuntos. Eu, se deixar por mim, eu tenho assuntos aqui para a gente emendar a manhã inteira, mas, por favor, para as suas considerações finais aí. Bom, eu quero agradecer o espaço que o Repórter MT nos propicia, desejar a todos um ano de muito trabalho, um ano onde cada um possa se sentir útil à sua família, à sua sociedade, que Mato Grosso avance, que nós possamos realizar parte dos nossos sonhos, que nós possamos ser instrumentos de transformação em Mato Grosso no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade e um feliz 2016 a todos. Wilson Santos, do PSDB, líder do governo na Assembleia, aqui conosco no Repórter MT.